Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Gestores do TCE participam de reunião do Planejamento Estratégico. Programa Aprimora realiza oficinas sobre contratações públicas e gestão de frotas. E veja como foi a segunda aula-palestra do EAD de 2017. Os detalhes agora no TCE Notícias. Líderes do Tribunal de Contas de Mato Grosso se reuniram na manhã desta sexta-feira para avaliar as ações do planejamento e alinhar as metas. Acompanhe na reportagem. 28 metas devem ser cumpridas até o ano de 2021. Essas metas se atribuem a 382 ações desenvolvidas por vários setores do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Na reunião, os líderes apresentaram os avanços alcançados até o momento. Nós estamos já iniciando nesse chamado plano de curto prazo a avaliação das metas deste ano, e já estamos avançando muito em relação às metas, Tem feito um trabalho muito importante de gerenciamento nisso, Os setores estão todos envolvidos aqui no tribunal. O controle social é um dos avanços no cumprimento das metas. Em 10 anos, 100 mil pessoas foram estimuladas ao controle social, através dos programas desenvolvidos aqui pelo tribunal, como Consciência Cidadã e o TCE Estudantil. Durante a reunião dos resultados, foram apresentadas sugestões para melhora na execução das metas, o que facilita ao representante de cada setor. Muito importante conscientizar os servidores e também demonstrar para esses servidores o quanto que esse resultado ele é valorizado pelo tribunal. Acaba motivando toda a equipe que está empenhada diariamente para atingir esses resultados estabelecidos pelo planejamento estratégico da Casa. A adesão dos municípios ao Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado é um dos desafios. A meta é alcançar 40 municípios. Hoje são 24 adesos ao programa. Através do planejamento estratégico, o Tribunal de Contas consegue avaliar as condições internas e externas da organização do órgão, além dos programas e projetos efetivos, garantindo desta forma a eficiência nos serviços prestados pelo órgão fiscalizador. É muito importante porque esse é um trabalho de gestão, Isso reflete na qualidade da gestão. É importantíssimo mesmo que se faça esse acompanhamento das metas, porque a gestão vai melhorar, com o cumprimento das metas. Controladores internos de aproximadamente 20 municípios de Mato Grosso participaram esta semana de capacitações do programa Aprimora do Tribunal de Contas de Mato Grosso nas áreas de contratações públicas e gestão de frotas. Foram 4 dias de curso. O objetivo é capacitar os controladores para fazerem a avaliação dos riscos e o nível de maturidade das prefeituras em relação tanto a contratações públicas como também em relação à gestão de frotas. O programa prevê a identificação de vários riscos nos processos de contratações públicas e aí, através da identificação, alternativas para serem implantadas para minimizar, ou seja, para reduzir esses riscos nos processos de aquisições públicas. O projeto Aprimora iniciou em 2016 e já foram realizadas 14 oficinas de capacitação nas atividades de logística de medicamento e alimentação escolar. Ao todo, foram qualificados 140 controladores internos municipais. Para o auditor de Poconé, essa capacitação auxiliará principalmente no controle de gastos do município. Através dessa disseminação do que está sendo repassado aos controladores aqui, é que vai ser possível fazer esse controle. Através das notas fiscais, que são os atestos que tem que ter, através de implantação de cartões para fazer o abastecimento. O projeto tem a coordenação da consultoria técnica da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCE e foi case de sucesso apresentado no 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, realizado no final do ano em Cuiabá. Para o palestrante e supervisor da 3ª relatoria, a capacitação de gestão de frotas influencia principalmente na economia do município. Está sendo passado para os controladores desses municípios, nessa etapa,
quais são as melhores práticas para se fazer uma gestão de frotas mais eficiente, operacional, em que vise duas coisas em especial: economia de recursos e disponibilidade da frota para atender as demandas deles ali, seja de uma ambulância, de um transporte escolar, maximizar os recursos utilizando-se eficientemente. No município de Pontal do Araguaia, as mudanças já vêm acontecendo. O auditor público interno, Elvio Naves, voltou ao TCE e participou das novas capacitações. Participei da capacitação de medicamentos, né, e também merenda escolar. E assim, a gente pôde visualizar, né, que tinha algumas imperfeições, tal, algumas irregularidades e que estão sendo corrigidas, né, e agora com a mudança do gestor, né, é importante você ter esse histórico, né, para demonstrar para o novo gestor que ele tem que continuar aprimorando, né, seguindo nesse caminho que o tribunal está impondo, né. Um dos maiores problemas encontrados nos municípios em relação à gestão de frotas é o controle de combustível dos veículos oficiais. No projeto Aprimora foi debatido sobre isso. A gente tem dados que mostram que só o gasto com combustível, que é um componente, ele consome em torno de 7% do que se gasta dentro de uma prefeitura nas aquisições no decorrer do ano. É um gasto muito relevante. O que acontece é que, na maioria das vezes, não há controle, seja pelo motorista que não faz a requisição, seja pela própria unidade que não demanda essa autorização para que sejam feitos os abastecimentos. A proposta da oficina é mostrar como fazer uma forma de gestão, no caso de requisições, seja ela em papel, seja ela informatizada, que minimize, que nunca vai acabar o risco, mas que minimize a possibilidade de que haja esse tipo de desvio. Reforma da Previdência é tema de aula-palestra pelo EAD. Confira como foi. É possível que a Previdência Pública seja menos dolorosa para o contribuinte? Servidores dos estados e municípios devem complementar a aposentadoria depois da reforma da Previdência? Para refletir sobre essas questões, o professor de Direito Previdenciário Daniel Pulino ministrou uma aula-palestra para dezenas de pessoas na Escola Superior de Contas por meio da modalidade ensino à distância. Além dos questionamentos feitos ao professor, assim, frente a frente, o público pôde ainda participar através do Facebook. A reforma previdenciária é um assunto que está na ordem do dia, já que a gente passa atualmente por mais uma reforma previdenciária. E é um assunto que atinge todo mundo, né? É importante a reforma previdenciária porque ela mexe com o futuro da economia brasileira, mas mais do que isso, ela mexe com a vida de cada cidadão, porque ela democraticamente ela atinge todas as pessoas que trabalham, os rurais, os trabalhadores urbanos, os servidores públicos, os membros de poder, como os juízes, os conselheiros dos tribunais de contas, toda a sociedade acaba sendo envolvida pela reforma previdenciária. De Cotriguaçu, Denise se deslocou quase 1.000 quilômetros até Cuiabá para aprimorar os conhecimentos sobre as especificidades da reforma. Eu preciso me atualizar, conhecer sobre Previdência, principalmente nesse momento, nesse cenário que nós estamos agora. Todos os funcionários estão querendo conhecer sobre a Previdência e eu preciso estar informada. As dúvidas de Denise são compartilhadas por Doralice Faust, analista judiciária, e Roque Liciardi, assessor jurídico, que buscaram entender o novo cenário proposto pela reforma da Previdência e a influência exercida por ela na rotina do trabalhador brasileiro. No sentido que a gente possa sair daqui pelo menos com algumas convicções ou com alguns parâmetros para que a gente possa nortear o futuro. Existem muitas dúvidas. Existem dúvidas, por exemplo, de servidor que falta 1 ano para cumprir as regras, 2 anos, e a gente não tem como auxiliar eles. Fato é que, segundo o professor, o debate deve ocorrer permanentemente a fim de trazer o máximo possível de esclarecimentos, contribuindo especialmente para a melhoria do desempenho na administração pública. Do final da década de 90 para cá, houve uma grande profissionalização dos regimes próprios, né? Os regimes de previdência voltada para os próprios servidores, mas ainda há muito a se fazer, muito a melhorar. Então a discussão dessas ideias sempre colaboram para isso e é muito importante que os servidores públicos, que a administração pública esteja atenta para que não haja gastos excessivos no futuro, comprometendo os orçamentos. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso
Você confere em nosso portal. O endereço é aquele que você já sabe, o www.tce.mt.gov.br. Para você, um excelente final de semana e até segunda. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.